Oi, gente, então eu tô dando continuidade no desafio e agora eu terminei Amor e Gelato e esse livro aqui, gente, é muito amor, eu tô muito apaixonada por ele. Ele não é uma história focada no romance, apesar dele ter romance. Ele é uma história da personagem descobrindo mais sobre as suas origens, né? No caso, descobrindo mais sobre a mãe dela que faleceu e daí ela acaba descobrindo quem é o pai dela. E dela vai lá pra Itália conhecer o pai dela e passar o verão com ele, mas ele tá na expectativa que ela fique lá morando com ele. Isso porque a mãe dela passou um tempo de estudos na Itália, em Florença, e daí quando ela tava doente, assim, ela falava pra filha dela que ela precisava ir pra Itália, né? Foi tipo um pedido da mãe dela, sabe? Ela ir pra lá. Então por isso que ela vai pra lá, e daí tem um diário da mãe dela também que aparece por lá, e através desse diário ela acaba conhecendo a história da mãe dela na Itália e através desse diário também que ela acaba conhecendo mais sobre a história dela. Ai, gente, é tão legal, eu adorei demais esse livro. E ele traz muitas informações sobre Florença. Eu sou uma pessoa apaixonada pela Itália, apaixonada por Florença, que vem assim já de outros livros que eu já li, de filmes que eu já vi. Então eu fiquei mais apaixonada ainda com esse livro, gente. Eu encontrei uma coisa que eu queria muito aqui nesse livro. Então ele atendeu as minhas expectativas, apesar de ele ser meio previsível, sabe? É uma história que você já desconfia no início aonde ela vai parar, mas você não perde o interesse em ler o livro até o fim, sabe? E então, por isso que eu acabei gostando dele, dei 5 estrelas e favoritei. O livro que eu estou lendo agora é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. É o primeiro livro que eu tô lendo do autor. E vou confessar pra vocês que não foi fácil, assim, os primeiros capítulos. Ele não é uma ficção científica simples. Ele é um pouquinho complicado, e não só pelo tema que ele traz da viagem no tempo. Eu acho que o autor traz muitas nomenclaturas diferentes aqui, que eu até nem sei se são termos científicos reais ou são alguns termos inventados mesmo aqui para a função que os personagens estão empenhando aqui. E demorou alguns capítulos pra eu me envolver na leitura. Eu tava pensando, ai meu Deus, será que eu não vou gostar? E eu acho que depois de uns 4 capítulos que a história me pegou. E daí eu entendi aonde que ela ia parar. E entendi melhor a história também, porque o começo tava bem complicadinho. Mas eu acho que agora vai, gente, agora vai. Estou chocadíssima com o final desse livro. Gente, esse livro, o final dele explode muitas cabeças, assim. Que final surpreendente, hein? Por conta disso, eu acabei dando 4 estrelas pro livro. Eu acabei gostando dele no final das contas, mesmo ele tendo aquele começo difícil, né? Sobre a história do livro, eu acho que eu não contei sobre o que ela se trata. Aqui nós temos um grupo que são os Eternos. Eles vivem na eternidade, mas isso não quer dizer que eles vivem para sempre. Isso quer dizer que eles conseguem viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. E o serviço deles são fazer pequenas modificações nessas viagens que eles fazem para evitar, assim, catástrofes. Então essa daqui é uma história de viagem no tempo onde eles realmente alteram a história. E eu acho que eu nunca tinha lido um livro de viagem no tempo assim. Normalmente tem a regra de você não fazer coisas que modifiquem a linha do tempo. E aqui é o contrário, eles fazem essas modificações de propósito. Então isso já foi uma coisa que eu achei diferente dos outros livros que eu li. E daí o personagem principal é um desses caras, ele é um técnico ali. E é depois que ele conhece uma mulher ali que a vida dele muda e toda a história aqui dos Eternos acaba mudando. Resumindo, seria isso. Resumindo. Mas então, gente, o livro acabou me surpreendendo, principalmente pelo final dele, que é muito surpreendente, muito interessante, é um final bem interessante para esse tipo de história, mas ele é uma ficção científica que eu não recomendo para quem tá começando a ler ficção científica. Eu já leio alguns livros desse gênero e me senti muito perdida no começo da história. Eu espero que os próximos livros do autor sejam mais fáceis de se adaptar, já que eu já li um livro dele, porque eu quero ler, gente, mais livros dele. Eu tô pensando em ler As Cavernas de Aço, que é uma trilogia. Eu acho que esse vai ser o próximo livro do autor que eu vou ler, mas assim, eu acho que eu quero ler todos.
Lembram, né, que eu gostei do livro da Gillian Flynn e então eu peguei mais um livro dela de troca no Scooby. Eu achei ele de troca no Scooby, que é Eu Estive Aqui. E ele tem menos de 300 páginas, ele tem 227 páginas. E eu vou colocar ele na minha TBR, vou trocar, eu vou tirar esse livro aqui, que é Uma Surpresa na Primavera. Ele tem mais de 300 páginas. Então eu tô tirando esse livro da TBR e colocando esse no lugar. E eu tô muito afim de ler ele agora, vai ser a minha próxima leitura, esse livro. Gente, esse livro tá muito pesado, porque ele fala de suicídio. E daí tem umas frases assim, umas citações que falam sobre a morte, sobre a vida. Mas é de uma pessoa que tá incentivando a outra a cometer suicídio, sabe? Então, se fosse um livro normal, com certeza eu estaria anotando essas citações, porque elas são bem reflexivas, mas a forma que ela tá sendo introduzida assim na história faz a gente se sentir muito mal, sabe? Faz a gente se sentir muito desconfortável. Então, na verdade, não são frases para serem anotadas, sabe? São frases perigosas por causa do contexto que ela tá sendo colocada aqui. Gente, terminei o livro e eu acabei gostando dele também, dei 4 estrelas. Realmente essa autora tá me surpreendendo. Só que esse aqui, gente, é um livro muito pesado. De acordo com algumas coisas que estavam acontecendo aqui, eu tava até pensando que ia ter algumas reviravoltas ali no final, mas não, ele acabou sendo um livro muito real, muito pé no chão, assim, no final da história, e eu acabei admirando muito isso. Aqui nós temos uma personagem que acaba perdendo a sua melhor amiga para o suicídio. E daí ela começa a tentar descobrir por que a amiga dela fez isso. Então nós temos um livro que vai falar sobre esse tema, principalmente com o fato de pessoas próximas à pessoa que cometeu o suicídio tentarem entender por que isso aconteceu. E de alguma forma passarem por isso, porque a personagem se sente muito culpada e fica tentando entender por que a amiga dela não se abriu com ela, não procurou ela para falar sobre o que ela estava passando. Então isso é algo muito comum, muito real na vida de pessoas que perdem alguém para o suicídio, e eu achei que a autora abordou esse tema assim de forma muito interessante aqui. Então por isso que eu acabei gostando dele. Eu tirei uma estrela porque eu achei que o livro se estendeu assim em algumas coisas que tornou a leitura um pouquinho cansativa numa parte. Mas assim, o livro é muito legal e eu ainda quero ler um outro livro dela lá que eu vi. Realmente eu não esperava gostar tanto dessa autora. Agora eu fiquei com muita vontade de ler Nárnia. Eu vou reler Nárnia na edição ilustrada que eu ganhei. E eu vou ler um livro, uma história por mês, porque são 7, ó. Aí tá dando reflexo. Sobrinho do Mago, Leão, a Feiticeiro, Guarda-Roupa, O Cavalo, Seu Menino, Príncipe Caspian, Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata, A Última Batalha. Então vai até o mês de julho a minha leitura desse livro. E agora eu vou ler O Sobrinho do Mago. Olha, ele tem menos de 70 páginas. Então faz 9 anos que eu li Nárnia pela primeira vez. Eu pensava que fazia uns 5 anos, mas na verdade eu li em 2011. Olha que linda a ilustração da primeira história. E aqui temos o índice. Gente, eu já li O Sobrinho do Mago. Como eu mostrei, ele tem poucas páginas e o espaçamento na diagramação ali do livro, apesar de ele ser um livro grande, tá bem confortável de ler. Então eu consegui ler essa primeira história em 3 horas. E foi uma releitura muito proveitosa, porque eu lembrava poucas coisas dessa primeira história. E eu lembro que foi uma das minhas favoritas, mas agora nessa releitura eu não senti tanto isso, porque hoje, como eu já tenho mais experiência com livros de fantasia, eu senti esse livro como um livro infantil mesmo. Ele tem uma linguagem bem infantil e eu consegui sentir isso na releitura, porque quando eu li pela primeira vez, eu acho que eu nunca
nunca tinha lido uma fantasia de alta fantasia. Eu acho que eu só tinha lido Crepúsculo, mas assim, uma fantasia com um universo todo criado. Eu acho que Nárnia foi o meu primeiro livro assim. Então, provavelmente agora na releitura vai ter muitas coisas que eu vou reparar que antes eu não tinha reparado. Então, o fato do livro ser uma fantasia infantil ou infanto-juvenil, eu consegui sentir melhor agora na releitura. Então, gente, Nárnia, apesar de ele ser um livro grandão, quando você lê as 7 histórias, é uma leitura muito leve, é uma fantasia muito tranquila de ler, assim, você se diverte muito com ela. E se eu fosse avaliar então essa primeira história, eu daria 4 estrelas para ela e tô com muitas expectativas para as próximas. Outra coisa que eu acho que eu também reparei mais agora na releitura são as conotações religiosas que o autor coloca na história. Tem muita coisa que se assemelha muito a histórias bíblicas, principalmente nessa primeira história onde nós temos a criação de Nárnia. Tem muita coisa semelhante ao livro de Gênesis, então eu consegui reparar mais nisso porque eu acho que quando eu li pela primeira vez eu não sabia muito bem disso, eu só soube depois que eu tinha lido o livro. Gente, que livro mais sem sentido! Sério, eu terminei esse livro inconformada com o que eu li, gente. Eu não gostei dele por muitas razões. Primeiro, porque ele tem muita violência, muitas cenas cruéis em relação a maus tratos de animais. Então, assim, foram cenas bem difíceis de ler. E o objetivo do livro é mostrar a mente de um psicopata em formação. Então, algumas cenas que mostraram como que ele matou algumas pessoas ali da vida dele foram bem interessantes de acompanhar, foram bem perturbadoras. O livro não tinha outro objetivo além desse, sabe? E eu achei que faltou algum objetivo a mais aqui na história pra gente ficar esperando alguma coisa no final. Teve uma trama aqui em relação ao irmão do personagem, mas não teve fim nenhum, sabe? Não teve nenhum objetivo nisso também. Sei lá, eu acho que o livro só quis mostrar ali uma família doida, onde todos, assim, têm problemas e por conta disso que eu acho que o personagem é quem ele é, mas daí vem o final do livro. E daí tem uma explicação ali que não faz sentido, que o autor quis meio que colocar como se fosse uma explicação a mais por ele ser quem ele é. Gente, não fez sentido nenhum pra história isso. Que final foi esse? Esse foi o livro mais sem sentido, mais sem noção que eu já li, eu acho, na minha vida. Então eu acabei dando 2 estrelas pra ele, eu não curti ele. Eu tô lendo Os Criadores de Coincidências e eu tô, assim, quase na metade do livro, mas eu não tô entendendo nada. Eu tô, sei lá, não tá me envolvendo a história. Tem uns personagens, assim, que aparecem, mas não dá pra entender como que eles se encaixam na história. Eu acho que várias coisas apareceram aqui, mas que elas ainda não se encaixam, sabe? Eu acho que depois tudo isso vai se encaixar. Só que daí tá muito difícil de entender, sabe? Eu acho que depois eu não vou conseguir encaixar todas essas coisas. Ai, não sei, vamos ver se o livro vai melhorar depois. Eu concluí o livro e o final dele realmente melhora um pouco. Aconteceu como eu tava prevendo, assim, das coisas fazerem sentido no fim, os personagens se conectarem, porque tudo é uma grande coincidência, digamos assim. Aqui nesse livro nós temos personagens que causam coincidências na vida das pessoas para modificar alguma coisa ali que vai acontecer no futuro. É como aquela história do fim da eternidade, que os personagens voltam pro passado e alteram uma coisinha para impedir uma catástrofe no futuro. Então nesse livro é quase como se fosse a mesma proposta, só que na verdade eles alteram algumas coisas no presente. Alteram não, eles fazem com que algumas coisas aconteçam assim de propósito para acontecer algumas coisas ali no futuro, por exemplo, para um poeta escrever um grande poema, para uma obra de arte acontecer, enfim, vários esquemas, né?
mas algumas coisas diferentes vão sendo reveladas aqui ao longo da história. E esse daqui é um livro de realismo mágico, porque não é um universo construído, um universo de fantasia construído. Essas pessoas, que na verdade não são pessoas, que fazem essas coincidências, não são 100% explicadas na história, assim, quem que são elas, como que surgiram. E o livro acaba sendo, assim, muito confuso por conta disso. Na minha opinião, eu achei uma história muito confusa. Eu já tava achando ali no meio da história, como eu mostrei pra vocês. E por conta disso eu não me conectei com a história. Os personagens, eu acho que faltou mais construção de personagem no livro também. Até porque a história dos personagens acaba sendo muito importante pro livro no geral. Então eu acho que tinha que ter uma construção melhor de personagem. Então por conta disso eu achei o livro mediano e eu dei 3 estrelas pra ele. O desafio era para terminar então no dia 20 e eu consegui então ler 16 livros. Foram 4 livros que acabaram ficando com a leitura atrasada e não deu tempo de ler dentro desses 20 dias. Mas desses 4 livros, tem 2 livros que eu ainda quero ler até o final do mês, então eu vou estender aí essas leituras até na quinta-feira. Daí eu posto esse vlog na sexta. E os 2 livros que eu ainda quero ler é A Abadia de Northanger, da Jane Austen, porque eu comprei esse box das grandes obras da Jane Austen e eu quero ler esses 3 livros até a metade do ano, então agora no mês de janeiro eu já quero ler esse. E o outro é Looney, porque esse livro tá na minha lista de 12 livros para ler em 2020. E eu gosto de escolher um livro dessa lista para ler por mês, então esse mês vai ser Looney. E então, se eu conseguir concluir esses 2 livros, vão ser num total 18 livros lidos em 23 dias. Gente, eu vou encerrar as minhas leituras do desafio de 20 livros em 20 dias, que na verdade não deu tudo isso, mas eu achei assim que foi super satisfatório pra mim. Então, primeiro eu quero contar que eu terminei A Abadia de Northanger, e esse livro aqui foi o livro mais rápido e mais simples que eu li da autora. E uma coisa que eu achei muito legal é que esse livro é bem diferente dos outros livros da autora. Aqui nós temos uma personagem, a Catherine, que ela é uma leitora, ela gosta muito de livros de ficção, livros que têm heroínas, e daí a narrativa do livro até acaba sendo diferente. Nós temos um narrador aqui que trata a personagem como uma heroína, e daí tem certas partes que o narrador fala com nós leitores também, então eu achei isso bem diferente. E ele chama a Catherine de heroína, a nossa heroína da história, então o livro é dessa forma. E eu achei isso muito legal, eu achei bem diferente dos outros livros da Jane Austen. E a personagem aqui, então, ela vai acabar fazendo uma viagem com os amigos da família dela para uma outra cidade. E daí lá ela vai ser apresentada à sociedade e ela acaba se apaixonando por um cara. E esse cara, gente, esse personagem do livro é muito legal. Eu acho que depois do Mr. Darcy, esse foi outro mocinho das histórias da Jane Austen que eu gostei bastante. E a Abadia de Northanger é o nome ali da residência dele, da família dele, que ela acaba sendo convidada para ficar uns dias lá. E o lugar é tão interessante que a personagem começa a inventar umas histórias desse lugar. Ela meio que transforma esse lugar como uma das histórias que ela lê. Então, gente, a premissa desse livro é muito legal, é muito interessante, mas eu acho que comparado às outras histórias da Jane Austen, comparado ao que a autora traz nos outros livros dela, ele seria assim o mais fraco, porque é uma história mais simples. Então, por conta disso, eu dei 3 estrelas pro livro, mas mais tendendo ao fato de eu ter gostado dele. Gente, 3 estrelas não quer dizer que eu não gostei do livro. Esse foi um livro que eu gostei, que eu achei interessante, mas faltou alguma coisa para ele ir ali para 4 estrelas, por exemplo. E agora vamos falar de Looney, porque esse livro eu acabei abandonando ele, gente, eu nem
Vou dizer para vocês que vou continuar a ler ele. Eu li 115 páginas e não é porque o livro é ruim, não é porque eu não estava me interessando tanto no que eu estava lendo, e sim porque eu não tô com vontade de ler ele. Eu comprei esse livro numa promoção de livros por R$10 e eu comprei ele sem ele estar na minha lista de livros que eu queria ler. Então eu já comprei o livro da forma errada, porque eu já comprei sabendo que ia ser um livro que eu ia procrastinar para ler. Então por isso que eu já coloquei ele como um dos primeiros livros para ler no ano, para não correr o risco dele ficar muito tempo parado na minha estante. Mas mesmo assim, eu comecei a ler ele sem vontade. Eu fui avançando as páginas e vi que a história era muito lenta e não aconteceu assim uma coisa que me deixasse interessada na história. Mas eu não estava achando o livro tão ruim como as pessoas falam, né? As pessoas que não gostaram do livro. Eu só achei que ele tem uma história lenta, uma história que anda devagar. Mas nós temos dois irmãos aqui que eu achei bem interessante a interação entre eles. Nós temos uma família aqui que vai passar a Páscoa nesse lugar aqui que se chama Lunen. E ele é tipo um lugar sagrado. E daí a mãe desses meninos tem a esperança que um dos meninos ali tenha uma espécie de milagre, porque o menino não fala, o menino é mudo. E dela acha que esse tempo que eles vão passar nesse lugar vai fazer com que o menino fale. Mas no primeiro capítulo do livro, o irmão desse menino, que seria o protagonista, eu acho, da história, ele já é adulto e ele recebe uma notícia que foi encontrado o corpo de uma criança nesse lugar que eles passaram a infância. Daí ele começa a se lembrar do que aconteceu quando eles eram criança, então eu acho que o que aconteceu no passado tem a ver, né, com isso que aconteceu no presente, e eu acho que é esse o mistério do livro, porque esse livro foi vendido como um livro de suspense, né, um livro de mistério, mas ele não tem muito disso, é só esse mistério que eu acho que vai ser revelado ali no final, qual que é a conexão, né, do que aconteceu com eles no passado, com esse corpo, né, que foi encontrado. Se esse fosse um livro que eu tivesse com vontade de ler, eu não teria abandonado ele, eu teria ido até o fim na história, porque não estava sendo uma leitura ruim, só estava sendo uma leitura lenta que não atiçou a minha vontade de continuar lendo, digamos assim. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas enfim, eu abandonei o livro, então eu encerrei o desafio lendo 17 livros e meio, porque daí esse abandonado seria um livro pela metade. E eu levei uns dias a mais do que 20 dias, mas como eu falei pra vocês, não tinha regras, era só um desafio pra gente se divertir um pouco. E, gente, eu não li em nenhum momento, assim, sobre pressão, sobre obrigação de ler. Eu fiz esse desafio pra ser algo divertido, pra ser alguma coisa que me animasse a desencalhar esses livros, a ler os livros que eu comprei no final do ano. Era pra ser uma coisa divertida. Então eu quero saber se você participou desse desafio e qual que foi o resultado, quantos livros você conseguiu ler. Como eu já contei pra vocês, eu vou viajar na próxima semana, então as minhas leituras do mês encerrou por aqui, por isso que esse vlog tá saindo hoje. Então, gente, me sigam lá no Instagram para vocês não perderem aí as minhas fotos da viagem. Eu vou gravar vários stories também, se vocês ainda não me seguem por lá. Se você for comprar algum desses livros, continue usando os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!